Oi, tudo bem com você? Vamos estudar a lição. Dessa vez é a lição de domingo, dia 25 de julho, e o título é Eu os aliviarei. Hoje nós iniciamos um novo estudo, é a lição de número 5, e o título desta semana é Venham a mim. E esse título está baseado num verso da Bíblia bastante conhecido. Ele está em Mateus 11, 28 e diz o seguinte: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que a gente pode experimentar esse descanso que Jesus está falando aqui? Essa é uma pergunta que vai permear o nosso estudo. Nós sabemos que logo que o pecado entrou no mundo, e nós vemos este relato no livro de Gênesis capítulo 3, nós ouvimos que o Senhor disse o seguinte a Adão: no suor do seu rosto você comerá o seu pão. Está no verso 19 do capítulo 3 de Gênesis. Essa declaração, ela indica uma realidade de labutas e de fardos, e nós, como a gente sabe pela nossa experiência neste planeta, fardos bastante difíceis de carregar. Então, esta semana a gente vai estudar como é que nós podemos experimentar esse alívio e esse descanso espiritual que Jesus está querendo nos oferecer. E como é que nós podemos nos dispor a aceitar e a aprender com Ele a desfrutar esse descanso. Vamos começar hoje focalizando a última parte do verso 28 de Mateus 11. E a última parte diz assim, eu vos aliviarei. Para compreender essa declaração, a gente precisa entender o contexto no qual ela está inserida. Um pouco antes de afirmar a sua intenção de aliviar os cansados e sobrecarregados que viessem a ele, Jesus denunciou duramente importantes cidades da Galileia. Por quê? Porque haviam sido feitos muitos milagres nessas cidades e, no entanto, seus habitantes não haviam se arrependido. Cafarnaum, por exemplo, ela é comparada a Sodoma. E Sodoma já naqueles dias, assim como hoje, era vista como um lugar muito pervertido e muito degradado, a tal ponto de que havia atraído sobre si os juízos retributivos de Deus. Então, Jesus diz lá nesse capítulo de Mateus 11, diz o seguinte: se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em Cafarnaum, Sodoma teria permanecido até seus dias. É o que Jesus diz lá no verso 23. E ainda ele completou o seguinte, que no dia do juízo haveria menos rigor para a terra de Sodoma do que para contigo, se referindo então a Cafarnaum. Então a gente vê aqui essa denúncia dura e contundente que Jesus faz a essas cidades por sua impenitência. Os habitantes dessas cidades, eles não sentiam necessidade de arrependimento e nem muito menos de conversão. Eles não estavam em condições de avaliar o que Jesus desejava lhes oferecer. E isto acabou limitando o alcance da graça de Jesus. Então, eles receberam os milagres, mas ficaram somente nesse nível, e Jesus queria ir além com eles, assim como Ele quer ir além conosco também. Então, o que Jesus faz na sequência? Ele se volta àqueles que Ele chamou de pequeninos, e estes pareciam mais receptivos às revelações de Deus, a quem Jesus estava intimamente conectado e com quem Jesus era fundamentalmente identificado.
Então, a capacidade do Senhor de conceder descanso, ela está baseada justamente na sua divindade, no fato de ele ser um com o Pai. O seu convite para virmos até ele se fundamenta na nossa necessidade. Então, a gente vê que há um encontro aqui, né, do poder da divindade e ao mesmo tempo do poder da nossa necessidade, esse poder para mover o coração de Deus em nosso favor. O convite que Jesus nos faz, então, nós só podemos aceitá-lo se nós compreendermos a nossa condição de necessitados. Então, por isso ele condena aquelas cidades, porque não havia esse reconhecimento por parte deles. E aí Jesus, então, aos pequeninos, aos que estão abertos para reconhecer a sua necessidade, a sua condição de necessitados, Jesus faz o convite: venham. A gente observa aqui que este é um verbo no imperativo, e ele implica que nós precisamos entregar a Jesus o controle. Então, aqui nós estamos falando de rendição, de render-se ao Senhor. E isto vai de encontro ao modus operandi da nossa época, porque nós somos muito estimulados e muito convencidos a manter o controle sobre tudo e muitas vezes sobre todos também que estão à nossa volta. A gente gosta dessa sensação de ter o controle. E aqui Jesus, ele nos chama para entregarmos o controle para ele. O imperativo de Jesus é possivelmente de nos rendermos a ele, de nos entregarmos a ele, seja a parte mais difícil da vida cristã. E quando ele fala desse imperativo de venham a mim, vinde a mim, né, em algumas versões, ele está falando da chave que abre a porta para recebermos o alívio que ele nos quer dar. Mas nós se vamos atender ou não este imperativo é uma escolha nossa. E aí eu te pergunto, de que modo você pretende utilizar o seu livre-arbítrio? Você pretende utilizá-lo para atender o convite do Senhor e receber, além dos milagres que Ele quer fazer na sua vida, também o descanso que Ele quer oferecer? Ou você vai usar esse livre-arbítrio para se manter distante e para se manter indiferente ao seu convite, como aconteceu com aquelas cidades, as cidades de Corazim, de Betsaida e Cafarnaum, que são mencionadas neste capítulo. Então, que o Espírito Santo ele possa nos conduzir nesta escolha, para que a gente possa fazer aquilo que vai fazer uma diferença positiva na nossa vida. E nós sabemos que a melhor escolha que podemos fazer é Jesus, seus caminhos, seus planos, suas metas para seus filhos. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de bondade. E quando nós escolhemos a Ele, nós nos colocamos do lado de todas essas bênçãos. Que Deus nos abençoe. Um abraço.